Parte 2, Capítulo 14. Finalmente aconteceu. A mensagem tão aguardada chegara. Pareceu-lhe que ele havia aguardado a vida inteira por aquilo. Winston caminhava pelo longo corredor do ministério e estava quase no local onde Júlia lhe passara o bilhete, quando, de súbito, se deu conta de que alguém com um porte mais encorpado que o seu também caminhava às suas costas. A pessoa, fosse quem fosse, tossiu um pouco, num sinal de que pretendia lhe falar. Winston se deteve e se virou. Era O'Brien. Enfim se encontravam, face a face, e Winston sentia que o seu único impulso era fugir dali. O seu coração saltava no peito. Naquele momento, não seria capaz de dizer uma só palavra. Porém, O'Brien seguiu em frente na mesma direção em que eles já se dirigiam, apenas colocando, por um instante, uma mão amigável no braço de Winston. De modo que agora ambos caminhavam lado a lado. Então, ele começou a falar com a cortesia solene que lhe era tão peculiar e que o diferenciava da maioria dos membros do partido interno. Estava esperando uma oportunidade de conversarmos. Dia desses, eu li no Times um dos seus artigos sobre a nova língua. Você tem um interesse um tanto erudito pelo novo idioma, não? Winston havia recuperado parcialmente o autocontrole. Bem, acho que estou longe de ser um erudito. Sou apenas um amador. Não é o meu forte. Nunca tive nenhuma participação na elaboração do idioma. Mas você escreve nele com muita elegância, insistiu O'Brien. E olha que não sou o único a achar isso. Recentemente, tive uma conversa com um amigo seu que é claramente um perito no assunto. Agora, me foge à memória o nome dele. O coração de Winston voltou a saltar doloridamente. Era inconcebível que aquelas palavras não fossem uma referência a Syme. No entanto, Syme não estava apenas morto, como tinha sido abolido. Era uma despessoa. Fazer qualquer referência que o identificasse de alguma forma era mortalmente perigoso. Assim, aquela observação de O'Brien era evidente ser tomada com uma espécie de sinal, de código. Partilhando de um pequeno pensamento-crime, os dois tornavam-se cúmplices. Eles prosseguiram pelo corredor, mas, de repente, O'Brien parou. Com a singular e desarmante cordialidade que sempre conseguia conferir ao gesto, ajeitou os óculos no nariz. Depois, continuou. O que quero dizer é que notei que você usou no seu artigo duas palavras que se tornaram obsoletas, se bem que faz muito pouco tempo que elas foram descartadas. Já viu a 10ª edição do Dicionário de Nova Língua? Não sabia que já tinha saído. No departamento de registro, ainda estamos usando a 9ª edição. Creio que a 10ª edição só será publicada daqui a alguns meses, mas foram liberados alguns exemplares especiais, como amostra. Bem, eu recebi um deles.
Por acaso gostaria de dar uma lida? Claro que sim, disse Winston, notando de imediato aonde aquilo iria levar. Bem, algumas das novas mudanças são bastante engenhosas. A diminuição do número de verbos. Acho que esse é o aspecto que você vai considerar mais interessante. Mas como podemos fazer? Que tal se eu mandar um mensageiro com um dicionário para você? O problema é que sempre acabo me esquecendo dessas coisas. E se você passasse no meu apartamento um dia desses? Espere um minutinho, vou lhe passar o endereço. Ambos estavam parados em frente a uma teletela, um tanto distraído. O Brian apalpou 2 dos seus bolsos e sacou uma caderneta de couro e um lápis tinta dourado. Bem debaixo da teletela, depois de posicionar-se de modo a que todo aquele que estivesse observando a cena na outra ponta do sistema pudesse ler o que ele escrevia. O Brian rabiscou um endereço, arrancou a página e entregou-a a Winston, dizendo: costumo estar em casa à noite. Se por acaso não estiver, a minha empregada vai lhe entregar o dicionário. E foi embora, deixando Winston com a folha na mão, apesar de não haver nenhuma necessidade de ocultá-la desta vez. Winston tratou de memorizar cuidadosamente o conteúdo escrito e, algumas horas depois, atirou o papel no buraco da memória, junto com um maço de outros papéis. A conversa durara somente alguns minutos. O episódio só podia ter um significado. Fora arquitetado como um meio de dar a Winston o endereço de O'Brien. Isso era necessário, porque, exceto pela pergunta direta, nunca era possível descobrir onde uma pessoa morava. Não existia nenhum tipo de lista de endereços em parte alguma. Se quer me ver, pode me encontrar aqui. Era este o sentido da mensagem de O'Brien. Talvez até houvesse um recado oculto no dicionário a ser entregue. Fosse como fosse, uma coisa era certa: a conspiração com que Winston sonhara existia de fato, e ele acabara de se aproximar dos seus limites externos. Winston sabia que mais cedo ou mais tarde acabaria obedecendo ao chamado de O'Brien. Talvez já no dia seguinte, talvez após uma longa espera. Quanto a isso, não tinha certeza. O que estava ocorrendo era tão somente o desdobramento de um processo iniciado muitos anos atrás. O primeiro passo fora um pensamento secreto, involuntário. O segundo, ter iniciado o seu diário. Ele passara das ideias às palavras e agora passaria, quem sabe, das palavras aos atos. O último passo era algo destinado a ocorrer no ministério do amor. Ele aceitara tal fato. O fim estava contido no começo. Mesmo assim, era algo assustador, ou mais exatamente, era um prenúncio da morte. Era como já estar um pouco menos vivo. Quando conversava com o Brian e as palavras começaram a lhe fazer sentido, uma sucessão de arrepios atravessou o seu corpo. Winston teve a sensação de estar pisando na terra úmida de um túmulo, e o fato de sempre ter pressentido que o túmulo estava lá à sua espera não era um grande consolo.
Parte 2, capítulo 15. Winston acordou com os olhos cheios de lágrimas. Sonolenta, Júlia rolou para o seu lado, murmurando algo que poderia ser. O que foi? Eu sonhei. Ele começou a dizer, mas logo em seguida se calou. Era complexo demais para ser traduzido em palavras. Havia o sonho em si e havia igualmente conectada a ele uma lembrança consciente que aflorou na sua mente alguns segundos depois de ele ter despertado. Sem abrir os olhos, Winston permaneceu deitado, ainda afetado pela atmosfera do sonho. Era um sonho vasto e luminoso, no qual toda a sua vida parecia estender-se à sua frente, como uma paisagem depois da chuva, numa tardinha de verão. Tudo ocorrera dentro do peso de papel, mas a superfície do vidro era a própria abóboda celeste e dentro dela tudo estava inundado de luz, clara e suave, através de qual era possível enxergar distâncias intermináveis no horizonte. O sonho também estava embutido num gesto com um abraço que fora feito pela sua mãe. Na realidade, de certa forma, o sonho era precisamente aquele gesto, e repetido 30 anos depois pela mulher judia que ele vira no noticiário, tentando proteger o filhinho contra as balas, antes que o helicóptero os atingisse e exterminassem. Sabe que até este momento eu acreditava ter assassinado a minha mãe. Por que você a matou? Perguntou Júlia, ainda tentando despertar. Não, eu não a matei, não fisicamente. No sonho, ele recordara da última visão que teve da mãe e, instantes depois de ter acordado, o amontoado de pequenos eventos que compunham a coisa toda lhe voltaram à memória. Era uma lembrança que ele devia ter excluído deliberadamente da própria consciência por muitos anos. Não tinha certeza da data, mas ele não poderia ter menos de 10, 12 anos, quando a coisa toda aconteceu. O pai já havia sumido fazia algum tempo, mas não dava para precisar o quanto. O Winston se lembrava com mais precisão das circunstâncias sofridas e tumultuadas daquela época. Os pânicos periódicos com os ataques aéreos, a corrida para se abrigarem nas estações do metrô, as pilhas de escombros por toda a parte, os decretos incompreensíveis afixados nas esquinas, as gangues juvenis, todos usando camisas da mesma cor, as filas intermináveis em frente às padarias, as rajadas interminantes de metralhadora à distância e, acima de tudo, o fato de nunca terem o suficiente para comer. Ele recordava ter passado longas tardes com outros meninos, vasculhando latas de lixo e montes de detritos, recolhendo talos de repolho, cascas de batata, por vezes até mesmo nacos de pão azedo, dos quais eles retiravam cuidadosamente as cinzas. E ele também se lembrava de esperar pela passagem dos caminhões que viajavam por determinada estrada e, conforme era sabido,
transportavam ração para gado. Quando eles passavam, saculejando pelos trechos esburacados da estrada, por vezes deixavam cair alguns bocados de bolo de linhaça. Quando o seu pai desapareceu, a sua mãe não demonstrou nenhuma surpresa, nem mesmo alguma mágoa mais violenta. Porém, ela foi acometida por uma mudança repentina. Parecia ter perdido a vivacidade. Era muito claro, até mesmo para o Winston, que ela estava à espera de alguma coisa que sabia estar na iminência de acontecer. Fazia tudo o que era necessário. Cozinhava, lavava, remendava roupas, arrumava a cama, varria e espanava. Sempre muito lentamente, com uma curiosa economia de gestos desnecessários, como o manequim de um pintor que se movimentasse por conta própria. O seu corpo, grande e harmonioso, pareceu recolher-se naturalmente à inação. Passava horas a fio sentada, quase imóvel na cama, embalando a irmã caçula de Winston, uma criança pequenina, quase sempre doente, muito silenciosa, de uns 2 ou 3 anos, a quem a magreza conferira feições esqueléticas. Bem raramente, a mãe tomava Winston nos braços e o apertava contra o peito por um longo tempo, sem jamais dizer nada. E ele percebia, apesar da sua pouca idade e do seu egoísmo, que a sua atitude se relacionava, de alguma forma, àquela coisa nunca mencionada que estava prestes a acontecer. Winston se lembrava do quarto onde eles moravam, um aposento escuro, abafado, que uma cama, coberta por uma colcha branca, ocupava quase por inteiro. Na guarda da lareira havia um fogareiro a gás e uma prateleira onde ficavam os mantimentos, e fora do quarto uma pia de louça marrom, que era comum a várias outras famílias que ocupavam outros cômodos. Ele se lembrava do corpo majestoso da mãe, inclinado sobre o fogareiro enquanto ela mexia alguma coisa numa panela. Acima de tudo, ele se lembrava da sensação de fome contínua e das brigas sórdidas e ferozes que ocorriam na hora das refeições. Winston não cansava de perguntar à mãe, irritantemente, por que não tinha mais comida. Chegava até gritar e se enfurecer com ela. Lembrava até mesmo dos tons da sua voz, que começava a mudar prematuramente e de vez em quando explodia de um modo peculiar. Por vezes, decidia tentar abordá-la num tom patético e choroso, para ver se ela lhe dava mais do que a sua cota de comida. E ela estava mesmo disposta a dar-lhe mais do que a cota, sempre que possível. Considerava natural que ele, o menino, recebesse a maior porção. Ainda assim, quanto mais ela lhe dava, mais ele queria. A cada refeição, ela insistia que ele não fosse egoísta, que se lembrasse de que a irmãzinha estava adoentada e também precisava ser alimentada. Mas era inútil. Winston chorava de raiva quando a sua mãe parava de pôr comida em seu prato.
Tentava arrancar a panela e o colherão das mãos dela e ainda surrupiava parte do que estava no prato da irmã. Sabia que acabava fazendo as duas passarem fome, mas não conseguia se comportar de outra forma. Achava, inclusive, que tinha o direito de proceder assim. A fome desesperadora que sentia parecia justificar os seus atos. Entre as refeições, se a mãe não ficasse de olho, ele constantemente roubava mais comida do escasso estoque de alimentos da prateleira. Um dia, distribuíram uma ração de chocolate. Havia semanas ou até meses que não se via chocolate. O Winston se recordava com muita clareza daquele precioso pedacinho de chocolate. Era uma barra de 2 onças para os 3. Naquele tempo, o peso ainda era dado em onças. Obviamente, ela deveria ser dividida em 3 partes iguais, mas, de repente, como se ouvisse outra pessoa, ele se pegou exigindo com a voz grossa e forte que lhe dessem a barra inteira. A mãe lhe respondeu que não fosse tão guloso. Seguiu-se uma longa e incômoda discussão que se alongou por horas, com gritos, gemidos, lágrimas, queixas e acordos. A irmãzinha, agarrada à mãe com as 2 mãos, exatamente como um filhote de macaco, olhava para Winston por cima do ombro dela, com os olhos grandes e tristes. No fim, a mãe separou 3/4 do chocolate e deu ao Winston, sendo que o resto ficou para a filha. A pequenina agarrou a sua parte e ficou encarando o chocolate sem expressão, talvez por nem imaginar o que seria aquilo. O Winston a observou por um momento. Depois, com um bote rápido, repentino, arrancou o pedaço de chocolate da mão da irmã e correu para a porta. Winston! Winston! Gritou a mãe. Volte aqui! Devolva o chocolate da sua irmã! Ele chegou a parar, mas não voltou. Os olhos ansiosos da sua mãe o encaravam fixamente. Naquele momento, ela estava pensando na coisa que ele não sabia qual era, mas que estava prestes a acontecer. A pequenina, consciente de ter sido roubada, começara a soltar um fiozinho de choro. A mãe a envolveu com os braços e apertou o rostinho da filha contra o peito. Naquele gesto, havia qualquer coisa que revelou ao Winston que a sua irmã estava morrendo. Ele deu meia volta e zinou escada abaixo. Na mão, o chocolate já começava a derreter. O Winston nunca mais viu a mãe outra vez. Após devorar o chocolate, sentiu muita vergonha de si mesmo e ficou perambulando na rua por várias horas, até que a fome o trouxe de volta para casa. No entanto, quando chegou lá, a mãe havia desaparecido. Naquele tempo, isso já estava se tornando normal. Nada fora levado do quarto, exceto a sua mãe e a sua irmãzinha. Não faltava nada, nem mesmo o agasalho da mãe. Até agora, Winston não sabia com certeza se a mãe estava morta ou não. Era perfeitamente possível que somente a tivessem enviado para um campo de trabalhos forçados. Quanto à irmã, talvez tivesse sido encaminhada como
o próprio Winston para uma das colônias de crianças sem lar. Centros de coleta era como elas eram chamadas, surgidas como resultado da Guerra Civil. Ela poderia ter sido mandada para o campo de trabalhos junto com a mãe, ou simplesmente deixada em algum lugar para morrer. O sonho continuava vívido na sua consciência, especialmente o gesto protetor do braço, no qual parecia estar contido todo o seu significado. Então, a sua mente retornou a outro sonho, de 2 meses antes, na posição exata em que a sua mãe um dia sentou-se na cama gasta com a sua colcha branca, abraçando a filha, que se agarrava a ela. No outro sonho, a mãe surgia sentada no interior de um navio que ia naufragando no mar. Ela estava muito abaixo de onde ele se encontrava e afundava cada vez mais. Mas insistia em encará-lo fixamente lá de baixo, mesmo através da água que ia ficando turva. O Winston contou a Júlia a história do desaparecimento da mãe. Sem abrir os olhos, ela rolou pela cama para ficar um pouco mais confortável. Mas que diabinho você era, querido? Todas as crianças são encapetadas. Sim, mas o que realmente importa na história... Pela respiração dela, dava para perceber que Júlia ia voltar a adormecer num instante. Ele gostaria de ter continuado a falar sobre a mãe. Não podia supor, pelo que ainda recordava dela, que tivesse sido uma mulher fora do comum e muito menos inteligente. Contudo, era dona de uma espécie de nobreza, de pureza, simplesmente pelo fato de ter os próprios padrões de comportamento, que não seguiam os da maioria. Os seus sentimentos eram dela mesma e não pareciam se alterar pelas circunstâncias externas. Jamais ocorreu à sua mãe que, por ser ineficaz, um ato pudesse perder o seu sentido. Quando você ama alguém, simplesmente ama, e ainda que não tenha nada mais a oferecer, continua ofertando o próprio amor. Como não havia mais chocolate, a mãe abraçou a filha com força. Tal abraço não alterava coisa alguma, não fazia aparecer mais chocolate do ar, não poderia evitar a morte da pequenina, nem a dela mesma. Mas, para a mãe, era natural agir assim, abraçar a quem se ama com amor. A refugiada do navio também envolvera o menininho nos braços, o que não era mais defesa contra as balas do que uma folha de papel. O que o partido fazia de terrível era persuadir os seus membros de meros impulsos, meras sensações. Não tinham importância alguma. Assim também o desconectava de toda e qualquer influência sobre o mundo material. Uma vez sob o jugo do partido, o que a pessoa sentisse ou não, o que fizesse ou deixasse de fazer, já não fazia nenhuma diferença. Acontecesse o que acontecesse, o indivíduo sumia e ninguém nunca mais ouvia falar dele, nem dos seus atos em vida. Ele era banido do curso da história. E, no entanto, aos cidadãos de apenas 2 gerações atrás, nada disso teria parecido ser algo de tamanha importância, uma vez
que ninguém tinha o poder de reescrever a história. Eram pessoas regidas por lealdades particulares que não chegavam a ser questionadas. O que realmente importava eram as relações individuais e um gesto completamente relevante, um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a alguém perto da morte, podia ter o seu próprio valor. Assim, de repente, ocorreu a Winston que os proletas haviam permanecido neste estado. Não eram leais a um partido, país ou ideologia. Eram leais aos seus semelhantes. Pela primeira vez na vida, Winston não desprezou os proletas, nem os imaginou somente como uma força inerte que um dia despertaria para a vida e regeneraria o mundo. Os proletas haviam permanecido humanos, não estavam petrificados por dentro. Eles tinham conservado as emoções primitivas que ele mesmo fora obrigado a reaprender por meio de um esforço consciente. E ao pensar em tais coisas, Winston se lembrou de algo sem ligação aparente com elas. A forma com a qual, algumas semanas antes, ele chutara para longe uma mão decepada caída na calçada, como se ela fosse um talo de repolho. Os proletas são seres humanos, Júlia. Nós não somos humanos. Por que não? Perguntou Júlia, que afinal acordara. Ele pensou por um momento e disse: já lhe ocorreu que o melhor a fazer é ir embora daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos encontrarmos de novo? Sim, meu querido, isso já me ocorreu muitas vezes, só que mesmo assim não farei isso e pronto. A gente tem tido sorte, mas é impossível que ela dure muito mais do que já durou. Você é jovem, parece alguém normal e inocente. Caso se mantenha afastada de pessoas como eu, é capaz de conseguir viver por mais alguns 50 anos. Não, eu já pensei nisso tudo. O que você fizer, eu também farei. E não precisa ficar tão pessimista. Sou muito boa nesse lance de sobreviver. Podemos ficar juntos por mais 6 meses, 1 ano. De fato, não há como saber. O certo é que acabaremos sendo separados. Você se dá conta de como nós seremos profundamente solitários lá no fim? Quando nos pegarem, não haverá nada, absolutamente nada, a fazer um pelo outro. Se eu confesso, eles te fuzilam. E se me recuso a confessar, fuzilam mesmo assim. Nenhuma atitude que eu possa tomar, nada do que eu possa dizer ou deixar de dizer, adiará a sua morte por 5 minutos que seja. Na verdade, nós nem ao menos teremos como saber se o outro está vivo. Nem mesmo isso. Não teremos nenhum tipo de poder sobre as coisas. O importante é só isto, que a gente não traia um ao outro, ainda que isso tão pouco possa fazer alguma diferença. Se você está se referindo à confissão, é óbvio que confessaremos. Todo o mundo sempre acaba confessando. Não tem jeito de evitar. Eles torturam a gente. Não me refiro à confissão, Júlia. Confissão não é traição. O que você faz ou diz pouco importa. O que importa é o sentimento. Mas se eles conseguirem me obrigar a deixar de te amar, isso sim seria traição.
Ela refletiu sobre aquilo por um momento e, enfim, prosseguiu. Isso eles não podem fazer. É a única coisa que não podem. Eles podem te obrigar a dizer qualquer coisa, mas não podem te fazer acreditar nisso. Eles não têm como entrar em você. Não, ele concordou, um pouco mais otimista. De fato, não tem como, é verdade. Eles não podem entrar na gente. Se você consegue sentir que vale a pena continuar sendo humano, ainda que isso não leve a nada, ao menos você terá vencido os torturadores. O Winston pensou na teletela, com o seu ouvido que não dorme jamais. Eles podiam espionar o sujeito à noite e dia, mas se ele não perdesse a cabeça, ainda seria capaz de passá-los para trás. Com toda a sua inteligência, eles ainda não tinham dominado o segredo de descobrir o que o outro ser humano está pensando. Talvez isso fosse menos verdade quando você estivesse de fato nas mãos deles. Ninguém sabia ao certo o que se passava dentro do Ministério do Amor. Mas não era difícil adivinhar. Torturas, drogas, delicados instrumentos que mapeavam as suas reações nervosas, o desgaste gradual por conta da falta de sono, da solidão e dos interrogatórios sem fim. Os fatos, pelo menos, não poderiam ser mantidos ocultos. Era possível desvendá-los por meio de interrogatórios específicos ou simplesmente arrancá-los de você através da tortura. Mas, e se o objetivo não fosse permanecer vivo, mas antes humano? Que diferença isso faria no fim das contas? Eles não poderiam alterar os seus sentimentos. De fato, nem você mesmo o conseguiria, ainda que quisesse. Podiam arrancar de você, nos mínimos detalhes, tudo quanto tivesse feito, dito ou pensado, mas aquilo que residia no fundo do coração, um mistério até mesmo para o seu dono, isso continuaria inexpugnável.